Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Para quem não me conhece, seja também muito bem-vindo aqui no nosso canal. Amém, meus irmãos? E hoje eu tenho um tema muito interessante, muito curioso para estar conversando com os irmãos aqui. E eu creio, meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que a gente está aí na beira da beirinha da beirada para descansar eternamente com o nosso amado Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar com vocês sobre geração. Ontem, dia 14 de maio, Israel fez 70 anos. Eu acompanhei a cerimônia de inauguração lá da Embaixada Americana em Jerusalém. Eu acompanhei. E, meus irmãos, nós temos muito o que conversar hoje, amém? Nós estamos realmente na sala de espera para a partida. E eu creio que hoje eu vou poder trazer os irmãos a pensar. É isso que a ideia hoje é essa, trazer vocês para pensarem um pouquinho comigo aqui no que eu vou colocar, tá bom? Nós vamos conversar sobre geração. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai fazer uma coisa linda no nosso meio. E você perguntando por que nós vamos ver esse tema e conversar de novo, né? A gente vai ver isso, meus irmãos, porque isso nos leva a se motivar, isso nos leva a nos animar. Esse tipo de conversa, esse tipo de discurso, de assunto, nos anima, nos reforça, nos estrutura, nos traz ânimo. Eu sei que tem muitos amados irmãos e muitas amadas irmãs que estão sofrendo, eu sei, tenho acompanhado algumas situações, algumas histórias, mães, as mães que, gente, as nossas amadas irmãs mães têm sofrido, tem mães aqui que estão sofrendo realmente tanto, por verem filhos tão perdidos. Tem mães aqui que têm filhos que têm tentado suicídio, não é só uma ou duas. Tem mães que estão vendo filhas e filhos assim com a vida tão desordenada no nível do casamento. E assim, essas pessoas estão se perdendo. Então assim, a gente precisa nesse momento unir realmente em uma só voz para com Deus e clamar pela salvação das nossas famílias, porque realmente as portas da graça estão se fechando. Amém, meus irmãos? Então, para eu não me distrair, tá? Para eu continuar concentrada aqui, eu quero conversar com os irmãos, então, sobre geração. A gente precisa, antes de entrar no texto aqui que eu vou ler com os irmãos, Mateus capítulo 24, do 32 em diante, antes da gente entrar nisso aqui, talvez eu leia antes também, não sei. Eu preciso conversar com os irmãos bem a respeito do discurso, o que é uma geração? Porque a gente não pode viver assim, meus irmãos. A geração dura 70 anos, ponto e basta. Mas não pensar por que nesse caso nós consideramos que uma geração dura 70 anos. Mas será que é só isso? E minha avó que morreu com 94 anos. Eu conheço um vizinho de casa que ele tá com 102 anos e ainda tá vivo. Eu conheço um velhinho lá na roça que até hoje tá fazendo filho e ele tá vivo, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção realmente no caso atual em que nós estamos. Por que nós consideramos os 70 anos? Por quê? Será que esses 70 anos eles estão valendo? É isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então, primeiro eu quero definir para os irmãos o mais profundo possível, o mais completo possível, o significado próprio dito de geração. O que é uma geração? Por que uma geração? Tá bom? E depois a gente vai conversar aqui. Hoje nós temos que caminhar com duas bases, aliás, com três bases. A primeira é sempre a base bíblica, tá? Tudo com base bíblica, mas a linha de ponto de vista que eu quero trazer com os irmãos aqui hoje são três. O primeiro são o histórico social, quer dizer, o estudo social de um termo, no caso o termo geração. O que vale o estudo social do termo geração? O segundo ponto de vista é o bíblico. Esse estudo social do termo geração, ele vai nos trazer uma ideia da consideração do que é essa geração. Agora, incluindo isso nos termos bíblicos, o que isso significa? E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista analítico e fé.
que é o ponto espiritual. A Bíblia diz que sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver fé, a gente nunca vai conseguir acreditar naquilo que Deus nos escreve, nos explica, nos passa, nos revela. Amém, meus irmãos? Então, olha só. A primeira coisa que normalmente eu faço quando eu estudo certas palavras é correr no dicionário, tá bom? E no dicionário eu procurei o significado da palavra geração. Tem várias, porque a palavra geração ela pode ser colocada em várias aplicações, tá bom? Mas aqui, dentro daquelas que me interessam, eu achei que a palavra geração significa parentesco direto. A primeira coisa que ela me dá é parentesco direto. Linhagem, ascendência, genealogia. Então a palavra geração ela está ligada a parentesco, a parentela, né? Pai, mãe, filhos, ok? Avô, filho, neto. Então isso aí. Espaço de tempo que separa cada grau de filiação. Então, uma geração, ela também é classificada como um espaço de tempo que separa cada grau de filiação. Grau de filiação é avô, pai e filho. Então, são 3 gerações, tá? Mas o pai tem a sua geração, o filho a sua, o neto a sua. Cada século compreende cerca de 3 gerações. Então, em 100 anos, a maioria das famílias espalhadas na Terra conseguem ter até pelo menos 3 gerações. Eu, Ana Paula, consegui ter uma geração da minha linhagem sanguínea. Quer dizer, olha só para vocês verem que coisa louca. Eu vim lá do Brasil. Meu marido é italiano, europeu 100%. Eu sou latino-americana 100%, né? Escurinha, de pele morena, cabelo anelado, traços, né, mistos da típica região brasileira. Ok. Meu esposo, por sinal, ele é um típico europeu. Então, é pele branca, cabelo bom, né? Não que meu cabelo seja ruim, mas os irmãos estão entendendo. Mas quando nós dois fizemos os nossos filhos, os dois saíram mulatos, né? Tem um que é mulato, os dois são mulatos. Um é branquinho de cabelo meio crespo e o outro já é moreninho de cabelo bom, cabelo mais lisinho. Mas é uma mistura da minha raça com a raça de meu marido. Então é a nossa próxima geração, né? A geração dos meus filhos. Eles trazem genética minha, da minha raça brasileira lá atrás, com a raça de meu marido. Então, cada século compreende cerca de 3 gerações. Existe uma grande probabilidade científica de que eu, Ana Paula, viva para ver meus netos. E até meus bisnetos, né? Mas a média aí mais certa, ainda mais nos dias atuais, é chegar a ver pelo menos os netos, tá bom? É a etapa da descendência natural que deve ser seguida por outra. Considera-se como período de tempo de cada geração uma média de 25 anos. Por que foi colocado no dicionário 25 anos? Uma média. Porque basicamente, meus irmãos, se a gente parar para pensar, 25 anos é uma boa idade para uma pessoa já poder se casar e ter filhos. Se a gente for olhar pelo parâmetro bom, um parâmetro bom de uma pessoa dizendo, eu vou casar e vou ter filhos, né? Normalmente, a pessoa, com quantos anos uma pessoa pode sair de uma faculdade, de uma universidade? 20 anos de idade? Com 20 anos, uma pessoa já consegue ter um diploma superior na mão. Isso pensando a moda antiga, na década de 70, 80, se pensava assim, né? A pessoa cresce, vai para a escola, estuda, faz a universidade, pega o diploma, arruma um bom emprego, arruma uma namorada e casa. Casa, quando ela tiver mais ou menos, a mulher com seus 25 anos, está numa idade boa para ter filho. E aí, então, ela tem seus filhos dos 25 até a idade do filho crescer, ela vai estar jovem para conseguir crescer seus filhos. O pai das crianças com 25, 26 anos, 30 anos, ele tem muita força, muita vitalidade, muita saúde para trabalhar, sustentar seus filhos. Então, tá bacana aí uma média de 25 anos uma pessoa poder ter filhos. Se a gente for pensar nesse nível, a gente chega à conclusão que dentro de 100 anos a gente consegue ter até 3 gerações dentro desse tempo, né? O avô com seus 25 anos gerou o pai com seus 25 anos gerou o filho. 3 gerações.
Os pais representam uma geração, os filhos a geração seguinte, mas a continuidade também da geração do pai, quer dizer, tá levando inclusive o nome da família, né? Na biologia, no estudo da biologia, biologia é um estudo, é o estudo da vida, praticamente. Na biologia, ela estuda as células, ela estuda as plantas, ela estuda os animais, ela estuda o ser humano, ela estuda, por exemplo, a biologia. Quando a gente vai para o colégio aprender biologia, a gente vai aprender sobre o sistema do corpo humano, então a gente aprende mais ou menos noções básicas de como funcionam os órgãos vitais, coração, pulmão, intestino, a gente aprende um pouco sobre os ossos, a gente aprende depois sobre a reprodução das plantas, a gente aprende, por exemplo, a composição de uma flor, então eles ensinam o que tem dentro da flor, o que é uma pétala, o que é o tronco de uma árvore, o que é as folhas, como que uma planta vive, então que a planta respira, que o sangue que corre na veia de uma árvore se chama clorofila, né, que passa pelas folhas, por isso que as plantas são verdes, e daí eles dizem que pelo fato da planta gerar esse sangue verde chamado clorofila, ela purifica o ar, então a gente respira oxigênio. A biologia, meus irmãos, ela estuda as células, o sistema reprodutivo dos seres vivos, então se um animal nasce do ovo, ele eu não sei, acho que a palavra é onívoro, não sei, não deixam passar vergonha. Se um animal, ele toma leite, né, ele é considerado mamífero, então é por isso que os homens são chamados mamíferos, a vaca é uma mamífera, né? Mas já uma galinha não é mamífera porque ela não tem dente, ela não toma leite, ela vem através do sistema reprodutivo de ovos. Então a biologia, ela estuda o ciclo da vida na Terra. Ela estuda, por exemplo, a evaporação da água da chuva, depois a água se condensa, se torna em nuvens e chove de novo, cai nos rios, dos rios vão para os mares, e aí levam os minerais, levam todas as vitaminas necessárias, e nesse percurso geram vermes, geram insetos, geram peixes, geram seres vivos, aí entra no ciclo vital de alimentação, né, que é a lei do mais forte, então você vê lá o urso que come o peixe, né, o ser humano que mata o urso, enfim, isso estuda a biologia, tá bom? Então, na biologia, na matéria biologia, o termo geração significa qualquer fase necessária para manter a sobrevivência de uma espécie. Se a gente puxa esse termo para o ser humano, a gente vê aí os chamados sangues puros. São famílias, existem inclusive isso, famílias na Terra que não se casam com qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque eles querem manter um sangue real. Então vocês veem aí na história famílias de reis, famílias de rainhas, né, que se casam com outros reis. Então, assim, se a rainha tem um filho homem, aquele filho homem não pode casar com a plebeia, com a pobrezinha que mora na vila, não. Nós temos que encontrar um outro país, um outro lugar que tenha também um representante, um rei, que tem uma filha de sangue real para casar com o nosso filho, e nós vamos reforçar as nossas famílias e ter mais poder na Terra. Então, meus amados, é a sobrevivência da espécie. É onde muitos não têm filhos. Homens que não têm filhos, não podem, são estéreis, né? Não tem condição de ter filho. Esses homens, eles não podem continuar a própria geração deles. E é onde muitos morrem, muitos povos morrem. Muitas gerações desaparecem da Terra, né? Imagina que o homem, ele pôde ter um filho. Então, ele teve seu filho, então a geração dele continua. A família, vamos chamar o nome, família Vitória, tá? O sobrenome, família Vitória. Aquele moço se chama João Vitório. Então, ele teve um filho que se chamou João Vitor Vitório, que seria a sua segunda descendência, né? Aquele menino João Vitor cresceu, se casou, mas quando ele tentou ter filho, chegou à conclusão que ele era estéril. Foi no médico, o médico falou: você nunca poderá ter filhos, você é estéril. Então, meus irmãos, quando João Vitor Vitório morre, falece, toda a geração dele é
extinta da terra, porque ele não deu sequência, ele não pode ter mais filhos, entendeu? Ah, mas adotou uma criança, adotou, mas não é de linhagem real, não é o sangue puro do seu pai, dos seus ancestrais. Então uma geração ali é terminada literalmente, tá? Na lei brasileira tem um Código Civil de artigos 1594 e 1595 que só consideram como parentes colaterais até o 4º grau. Então diz no Brasil, por esses dois códigos civis, que é considerado parente até o primo do 4º grau. Então seria uma 4ª geração. A genealogia é praticamente infinita. Eu falei aí do caso do João Vitor, a genealogia. Por isso nós podemos enquadrar bem o termo todos somos filhos de Adão. E aí se você vai ler na genealogia, por exemplo, de Jesus Cristo, você vai ver quantas gerações se passaram até chegar a Jesus. Né? De Davi, a gente vê na Bíblia expressões como Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas gerações se passaram entre Jesus e Davi até que viesse Jesus? Mas ele veio do sangue real de Davi, da tribo de Judá. Amém? E aí a gente estudou aí nos vídeos passados, inclusive a genealogia. Mas genealogia, geração, tá tudo enquadrado no mesmo termo, tá bom? Agora eu quero ler para os irmãos algumas coisinhas também que eu achei bacana aqui, que valem muito a pena da gente conversar, para a gente chegar no que eu quero falar com os irmãos aqui, tá bom? Deixa eu só puxar aqui um texto que eu achei num site chamado revistaescrita.org. Não conheço, não procurei, não estudei ele todo, tá? Inclusive por falta de tempo, são essas pesquisas básicas que nós fazemos pela internet, mas eu achei várias coisas aqui muito bacana que eu gostaria de ler com os irmãos, trazendo mais uma vez conceitos de geração. Tá bom? Nós levamos aqui hoje em consideração o termo "em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça", tá? Então a gente está lá em Mateus capítulo 24, do versículo 32 em diante. Mas olha só, esse site me trouxe aqui mais aprofundadamente o significado de geração. Vamos estudar hoje aqui no nosso canal. Uma geração, continuando aqui o conceito, né, de entender a palavra geração, é todas aquelas pessoas que nascem e viveram mais ou menos no mesmo período de tempo. Então, uma geração são todas aquelas pessoas que nasceram e viveram mais ou menos no mesmo período de tempo. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 6, você vai ter esse tipo de descrição. Em Mateus, capítulo 11, versículo 16, nós vamos ver também textos falando sobre isso. Geração tem também o sentido de contemporâneos, ou seja, as pessoas ou os homens do tempo de uma determinada pessoa. Veja, por exemplo, o exemplo de Noé. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, a história. Então, todos aqueles homens que viviam nos mesmos dias em que viveu Noé, faziam parte da mesma geração de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, contemporâneos são aqueles que pertencem à mesma geração. Então, eu moro aqui na Itália. Eu tenho meu esposo, eu tenho a minha sogra, meu sogro, cunhados, eu tenho os vizinhos da onde eu moro, eu tenho as pessoas da cidade, as pessoas fora da cidade. Se eu ligo a televisão hoje para ver qualquer canal no mundo inteiro, existem pessoas vivas que estão do outro lado da telinha. Então somos todos contemporâneos, porque vivemos dentro do mesmo tempo nessa geração, ok? É isso que ele quer dizer.
A palavra geração pode referir-se a um grupo de descendentes quando trata-se de parentesco. Nós estamos falando aí do João Vitor, né? E do João pai e João filho, tal como filhos e netos. Se você quiser ver isso na Bíblia, você vai lá em Jó, capítulo 42, versículo 16. A transitoriedade das gerações serve como medida de tempo para contrastar com a permanência da terra. Então você vê aí a transitoriedade. Transição é mudança, tá? É a passagem de atos que vão existindo. Então, a passagem das gerações serve como medida de tempo para contrastar com a permanência da terra. Eclesiastes 1:4, Salmo 104:5. As expressões, por exemplo, 1000 gerações ou todas as gerações encontradas em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 15, ou então lá em Isaías, capítulo 51, versículo 8, e em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, refere-se a um tempo indefinido de gerações. Então, nós vemos na Bíblia aí expressões como todas as gerações ou 1000 gerações. É um período indefinido de gerações. Já o termo de geração em geração, que nós também encontramos na Bíblia, é o mesmo que dizer por todas as gerações, para todo sempre. É que compreende todas as gerações da terra. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 3, 15 e em Efésios 3, 21. Detalhe, todas essas referências bíblicas eu não vou colocar no estudo porque senão vai começar a fazer bagunça. Então eu te convido a anotar por conta própria e depois ir lá dar uma olhadinha, tá bom? A palavra geração também pode referir-se à condição ou qualidade de uma classe de pessoas. A palavra geração também pode se referir à condição ou qualidade de uma classe de pessoa. Vamos entender o que é isso, Ana? Sim. Nos Salmos, há a chamada geração dos justos, geração dos que buscam descendência ou posteridade poderosa. Lá em Salmo capítulo 14, versículo 5, lá em Salmos também 24, versículo 6, e no Salmo 112, versículo 2, a gente vê então a geração dos que buscam, geração de justos ou geração dos justos, tá? Então é toda uma categoria de pessoas da mesma qualidade de caráter, e Deus então as classifica como geração tal. Ainda no significado de qualidade ou condição a nível caracterial, uma geração pode ser uma geração perversa e deformada, geração que amaldiçoa, geração que é pura aos seus olhos, ou uma geração cujos olhos são altivos. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 5, nós vamos ver esses exemplos. Deuteronômio capítulo 20, Provérbios capítulo 30, do 11 ao 14. Em seu ministério terreno, olha só, vocês querem que eu leia alguma coisinha? Eu vou ler aqui Provérbios 30, do 11 ao 14. Deixa eu só achar aqui. Porque aí a gente pega pelo menos um texto bíblico aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Provérbios 30, eu acho 25, mas não cheguei ao 30. Olha só, deixa eu só achar aqui. Que a gente faz ao vivo a gravação, depois a gente coloca no YouTube. Provérbio 30, do 11 ao 14. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. São puros aos seus próprios olhos. Está falando aqui da justiça própria, tá? Mas nunca lavaram a sua imundícia. Há daqueles quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas. Então aqui ele está falando das gerações e gerações, tipos de pessoas com todo um caráter igual dentro de suas gerações. Olha só, meus amados, o Senhor Jesus Cristo chamou seus contemporâneos, quer dizer, as pessoas que viveram nos mesmos dias do que ele, de geração má e adúltera.
geração incrédula e perversa, e geração adúltera e pecadora. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 39, também no 16:4 e capítulo 17, lá em Marcos capítulo 8, 38. É Jesus chamando os seus contemporâneos de geração adúltera e pecadora. O apóstolo Paulo, de maneira similar, chamou seus contemporâneos de geração pervertida e corrupta. Está lá em Filipenses 2,15. Então nós temos aqui, olha para vocês verem como que o termo geração ele é vasto, ele é amplo, ele pode ser entendido em tantas aplicações diferentes. Agora, o tempo de duração de uma geração. Vamos começar agora a tentar aprofundar mais ainda. Quando se pensa em geração no sentido de pessoas que vivem em determinada época, é difícil especificar a duração exata dela. Tudo vai depender do contexto de cada época e de como seriam os limites razoáveis do tempo da vida humana. Cada contexto dentro da Bíblia é que deve definir quanto tempo dura uma geração. Por quê? Porque houveram vários casos diferentes e dentro deles o tempo daquela geração foi diverso uns dos outros. Veja os casos, das gerações. O caso da geração de Adão até Noé. A duração média do tempo de vida entre eles era de 850 anos. Então, olha só, uma geração de 850 anos. Se você for lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 31, ou em Gênesis 9, 29, você vai ver que o tempo da geração passava em muito dos 700, 800 anos de vida. Depois do dilúvio, a expectativa de vida diminuiu radicalmente para 120 anos. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde Deus falou, que o Espírito de Deus não contenderia com o Espírito do homem para sempre, por isso Deus reduziu a vida dos homens a 120 anos. Está lá em Gênesis. Agora, de 800 anos de vida, caiu para 120, o tempo de uma geração. Abraão, por sua vez, foi uma exceção à regra e viveu 175 anos. Abraão. Gênesis 25, 7. Mais tarde, a média de vida caiu para 70, 80 anos, conforme o Salmo 90, 10, quando ele fala, o tempo de uma geração, eu estou começando a ficar cansada, estou embolando a palavra. O tempo de vida de uma geração é de 70 anos, quando 80 é enfado e canseira, que é mais ou menos o quadro em que nós nos colocamos nos dias de hoje, Olha só, está escrito lá, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Não que isto seja regra geral, meus irmãos, pois alguns podem viver bem mais conforme a genética e o meio ambiente em que cada um viveu. Olha só, quem vive no Nordeste brasileiro, onde muitos lugares tem seca a maior parte do ano, então o povo come mal, tem uma expectativa de vida menor, morre mais jovem. Por quê? Porque não tem uma qualidade de vida. Já quem vive lá no Canadá, que foi classificada, acho que foi a cidade de Toronto, uma das melhores cidades no mundo para se viver, que tem maior qualidade de vida, pode chegar tranquilamente a 70, 80, 100 anos de idade. Pessoas que vêm do Japão chegam a seus 120, 110 anos de idade, dependendo do lugar onde um vive mais tempo. Se você, por exemplo, nesse momento vivesse nas terras do Oriente, onde está o Iraque, o Irã, Turquia, talvez você poderia viver até 30 anos, 20 anos, 17 anos, porque senão você tem que ser chamada a fazer a jihad, quer dizer, você tem que se explodir em algum lugar da terra para fazer um holocausto a Alá, o Deus dos muçulmanos, então a expectativa de vida é menor. Então depende de onde a pessoa vive, depende, por exemplo, uma pessoa que vive nos Estados Unidos, lá pro lado de Nova York, talvez tenha uma expectativa de vida menor, talvez não vai chegar nunca a 80, 90 anos, por quê? Porque vive comendo porcaria, fast food, então morre cedo, com 50, 45 anos já pode morrer. Então depende, meus amados, tá bom?
Mas, não que isto seja regra geral, pois alguns podem viver bem mais conforme a genética e o meio ambiente em que cada um viveu. Mesmo assim, a grande questão que continua é a de que sempre, ou seja, sobre quanto tempo dura uma geração. É onde uns calculam 40 anos, outros 48 anos, outros 50 anos e ainda outros 70 anos. Amém, meus irmãos? Aqui particularmente, eu concluo que realmente não é possível especificar a duração exata de uma geração, porque tudo depende da época em que cada geração viveu para que a duração do tempo de vida estivesse dentro dos limites razoáveis. Os limites para o tempo de vida de uma geração estão concentrados em determinadas épocas ou tipo de população. Do ponto de vista das Escrituras, tudo também depende do contexto de cada passagem bíblica. Assim, cada contexto determina a duração de uma geração. Amém, meus amados? Amém? Agora vamos lá. Eu consegui tirar aqui o que me interessava do texto e agora eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 24, do versículo 32 até onde Deus permitir. E eu quero chamar a atenção agora pelo discurso da análise profética bíblica e pela fé de cada um de nós. Até aqui nós entendemos que uma geração ela é determinada de acordo com a situação da época, da sua época. Então nós vimos aí gerações de mais de 800 anos, depois caiu para uma geração de 120 anos, foi lá na época de Noé. Então a maioria dos homens naquele tempo depois do dilúvio viviam seus 120 anos e viveram muito mais do que isso, né? Mas a média e tudo, teve exceções, mas a gente já vê aí a diferença. E com o passar dos anos, o tempo da geração caiu. Teve tempos em que gerações viviam até 40 anos de idade. Certa vez eu ouvi um discurso falando sobre o tempo de Jesus. Diz que na época de Jesus os homens viviam, não chegavam nem a 60 anos, porque foi um tempo de muita perseguição, um tempo de muita pobreza, não tinha higiene, o povo adoecia, né? Então, assim, nos inícios aí da Europa também, o povo não chegava a seus 50 anos de idade, a maioria morria cedo. Só quem era talvez mais rico conseguia superar certos anos, né? E agora, nos dias em que nós vivemos, a nossa geração, quanto tempo nós vivemos, né? Nós chegamos a quantos anos? Eu hoje converso com amados irmãos que já estão com 60 anos com facilidade, com 70 anos. A minha mãe mesmo está com 63, se eu não me engano, a minha sogra 63, o meu sogro 64 ou 65. Todos eles já reclamam da velhice, já estão dizendo que estão cansados, mas eu conheço um monte de gente aqui já com 70 anos, né? Vocês conhecem pessoas que já estão com seus 70 anos, e hoje a gente diz que está até jovem, né? Ah, ainda tem só 70? Tá nova, né? Mas olha lá, vamos ler a parábola da figueira. Mateus capítulo 24, do versículo 32 em diante, para a gente tentar enquadrar o conceito da geração na qual nós estamos, tá bom? E eu vou dar uma notícia para vocês mais tarde, uma notícia que pode ser um choque para muitos ou vai ser glória para outros. Olha só, Jesus conversando aqui, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Vamos prestar atenção, gente. Jesus está falando coisa pesada demais aqui. Uma delas ele fala, passarão os céus e a terra. Se você for comigo aqui eu nem sei se eu vou conseguir. Agora, a partir de agora, eu peço aos irmãos que me deem um pouquinho de paciência, mas eu começo a puxar aqui algumas referências bíblicas mais dentro daquilo que eu quero passar. Nós aqui estamos lendo Mateus, capítulo 24,
do 32 e aqui nós chegamos até o 35. Agora eu convido os irmãos para abrirem comigo em Apocalipse, e eu tenho que achar onde é que está sobre isso, mas eu acho que é lá em Apocalipse capítulo 20, eu acho. Como a gente faz aqui ao vivo com os irmãos a gravação do vídeo, olha só para vocês verem, capítulo 20 de Apocalipse. Olha só, deixa eu achar aqui, ó. Olha só aqui. Olha só, capítulo 21 de Apocalipse, se vocês leem comigo aqui a partir do versículo 1, olha o que está dizendo. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Então, Apocalipse capítulo 21, tá? Eu queria puxar aqui, mas eu não vou fazer isso para não estender muito o assunto, mas tem um capítulo aqui que fala no Apocalipse que vi grande trono branco e que ele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Tem uma outra passagem no livro de Apocalipse que diz que que o céu vai se enrolar igual um pergaminho. Tem uma outra passagem que fala que os céus que nós conhecemos vão se envelhecer e serão trocados, tá? Mas aqui, só para ter uma base bíblica, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, a gente vê aqui a descrição de um novo céu, de uma nova terra, e o mar não existe. E se vocês voltam comigo aqui em Mateus capítulo 24, Jesus fala simplesmente no versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E se a gente ler de novo lá do 32, presta atenção nas descrições do que Jesus está falando. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Parábola é uma história inventada. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, se você quiser grifar aí na sua Bíblia todas estas coisas, grifa, sabei que está próximo às portas. Você vê aqui Jesus afirmando e afirmando numa seguinte situação. Você vai ver certas coisas, você vai saber que está próximo o verão. Você vai ver certas coisas, você vai saber que está próximo o verão, tá? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração, então, aqui, Ana Paula? A geração dos apóstolos? A geração do tempo que Jesus viveu? Ou a geração do brotar da figueira? Porque aqui ele entra com o discurso do brotar da figueira. A figueira dando ramos, dando broto, dando frutos, né? Então, ele está se referindo à geração do brotar da figueira. Vocês lembram que lá atrás a gente conversou um pouquinho sobre o estudo da geração e a gente concluiu que uma geração em particular, ela é determinada pelos acontecimentos da época, né? Então vamos lembrando do que a gente conversou, por isso que eu conversei isso tudo com os irmãos, tá? Ele está falando aqui então da geração do brotar da figueira. Sabei que está próximo às portas. A porta do noivo que está aberta para entrar para as bodas, tá? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Então ele afirma esta geração sem que tudo isso aconteça. A pergunta que fica, a interrogação gigante que fica na cabeça de muitos, e é aí que muita gente se embrulha totalmente, é o que é isso tudo que vai acontecer? Porque aí muita gente fala, Jesus vai voltar antes que Israel feche 70 anos. Mas olha só, ontem foi 14 de maio de 2018. No dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação. 70 anos se passaram. Hoje Israel está aí como nação fundada, estabelecida, fortificada, dona do seu nariz, mas é um cálice que atonteia todas as nações do mundo, né? Mas está lá. E aí vem um presidente da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, querendo ou não, a mais potente nação do mundo é os Estados Unidos, e fala assim, eu vou pôr a minha embaixada em Jerusalém, porque eu, Donald Trump, digo que a embaixada de Jerusalém tem que ser lá, a embaixada americana tem que ser lá, porque Jerusalém, para mim, é a capital de Israel. Bum, explodiu a bomba, jogou no ventilador com tudo, e fez. 70 anos se passaram, certinho. Mas Jesus não voltou. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ana, cadê Jesus? Cadê o arrebatamento, Ana? Nós ainda estamos aqui, Ana. Ana, mais uma bolota que foi estudada aí por muito e não se cumpriu, Ana.
Vamos estudar aqui direitinho, meus irmãos. Vamos prestar atenção. Jesus fala que a geração do brotar da figueira não ia passar completamente sem que todas estas coisas aconteceriam. Vamos ver o que são essas coisas? Eu não vou ler tudo não, mas eu vou só jogar um pincel aqui por cima. Capítulo 24 de Mateus começa lá atrás com o princípio das dores. Olha só, ele começa no capítulo 1 com os próprios apóstolos e os discípulos conversando. Olha onde é que começa a conversa. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, eu, Jesus, vos digo que não ficará aqui, naquela região do templo, pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, então eles foram lá para o Monte das Oliveiras, sentaram-se lá. Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? Quais coisas? Essas pedras sobre pedras não serão derrubadas? E qual sinal haverá da tua vinda e também da consumação do século? Então eles fazem 3 perguntas. Quando é que o templo vai ser destruído? Que a gente está vendo isso aqui nessa potência toda. Quando que isso vai acontecer? Conta para nós. Qual que é o sinal que haverá da tua vinda? Vai ter algum sinal? E qual que vai ser a consumação do século? Quando que vai acontecer isso tudo? Então Jesus começa a responder todas as 3 perguntas compactadas. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se você, minha irmã e meu irmão, é um bom leitor de Bíblia, você vai ver nas cartas do apóstolo Paulo quantas e quantas vezes ele adverte as igrejas com relação aos falsos profetas, aos falsos ensinadores, aos ensinantes, aos cães, aos lobos, né? Então, olha só, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. 2000 anos têm se passado, tiveram já a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e tantas guerras pequenas entre esses anos, né? E agora, mais do que nunca, nós estamos ouvindo muito falar de guerras e rumores de guerra. Nós hoje temos Rússia, acabamos de ver a Coreia do Norte aí sendo liberada, né? Agora tá tirando todo o seu acervo de arma atômica, tá acabando com tudo, mas falamos aí durante 2, 3 anos aí da Coreia do Norte, soltando seus mísseis. A gente ouviu falar de guerras e rumores de guerra, agora nós estamos ouvindo falar o Irã ameaçando Israel, Israel dizendo que vai se defender, a Rússia dizendo: não toque nisso, não toque naquilo, ninguém toca nenhum piloto meu, que senão eu vou fazer guerra com vocês. Os Estados Unidos também dando seus números. Nós estamos ouvindo até hoje falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Então, olha só Jesus dizendo: ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, no plural, porque sempre houve até então, e terremotos em vários lugares. Na época de Jesus não tinha terremoto próprio, né? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós já estamos acostumados, meus irmãos, na nossa geração, a ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, hein? Presta atenção. Então, sereis atribulados e vos matarão. Aqui Jesus já se volta para falar com os discípulos e com a geração da igreja que nasceu na época de Jesus. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando ele entra todas as nações, ele fala aqui então da igreja perseguida na terra. Olha só como é que ele já amplia o discurso dele, mas tudo incluído no discurso, o princípio das dores. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Quer dizer, Jesus ele foi então aumentando a intensidade aqui das dores até ele chegar num ponto que diria que chegaria um dia que o amor se esfriaria assim tanto que a iniquidade seria multiplicada de novo, assim tanto que o amor iria se esfriar de quase todos. Olha só, nós não estamos muito assim nos dias de hoje.
Nós não estamos num tempo em que ninguém tem piedade de ninguém, ninguém está nem aí para ninguém está ligando para ninguém. O amor está se esfriando. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Salvo do quê? A pergunta que eu acho que nós temos que deixar aqui é: salvo do quê, Ana Paula? Salvo do inferno, Ana Paula? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus amados, Jesus falou lá de Jerusalém. O evangelho começou a ser pregado em toda a Ásia, espalhou-se pela Europa, girou a terra toda do velho continente. No finalzinho foi cair para o lado da América e das Américas e para o resto do mundo, os confins do mundo. Então, meus amados, o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Creia você ou não, os continentes todos da terra já receberam o evangelho. E continuará até o final. Mas então virá o fim. O fim começa com a grande tribulação. Ok. Depois, se você continua lendo 24 de Mateus, ele entra aqui na grande tribulação. A grande tribulação é intitulada com o seguinte texto: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. É o anticristo sentado no templo, no terceiro templo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Judéia, onde é que está, Ana Paula? Em Israel. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Ai das que estiverem no campo, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuca não se dê no inverno nem no sábado. O brasileiro guarda sábado? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias, quais dias? Os dias da grande tribulação. Então não comece a confundir o meio de campo. Tem gente falando que já estão sendo abreviados os dias nos dias de hoje. Não. Os dias que vão ser abreviados, e eu não sei como, são os dias da grande tribulação. Diz que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E a gente, nos estudos passados, nós aprendemos que a tribulação ela é dividida em duas partes. Tribulação, que dura 3 anos e meio, e grande tribulação, que dura mais 3 anos e meio, compreendendo 7 anos. E a gente estudando sobre isso, a gente descobre que durante 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, Israel é guardada, porque ela foge para o deserto com asas de águia, onde é reservado para ela lugar. E ela é guardada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então a gente vê claramente o início da grande tribulação com Israel sendo guardado. Só que em contemporânea, a besta que não consegue tocar no filho varão que foi arrebatado, a besta que não consegue tocar na mulher que fugiu para o deserto, que é Israel, que é guardado por 3 anos e meio, não consegue tocar nenhuma nem outra, o que ela faz? Ela se levanta contra o restante da descendência da mulher. E ela então se ergue sobre a areia do mar, sobre as nações, é o reino do anticristo sendo implementado na terra. E se você ler Apocalipse capítulo 13, você vê então ele perseguindo os santos. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, é o resultado dessa perseguição. Eles serão decapitados e morrerão. Durante 42 meses, a besta vai ter poder e permissão de Deus para perseguir esses santos. Então você presta atenção, durante 3 anos e meio Israel está guardado. Enquanto Israel está guardado, contemporaneamente o anticristo está perseguindo os santos por 42 meses, que são o mesmo que 3 anos e meio. Passou os 3 anos e meio, todos os santos que fazem parte do corpo de Cristo, que guardam o testemunho de Cristo, né, tem o testemunho de Cristo e guardam as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, são mortos e vão embora. E aí, então você vê, então, depois desse processo, uma vez que Israel foi guardado por 3 anos e meio, os outros 3 anos e meio, a Bíblia não fala que vai ser guardado. Mas a Bíblia fala, então, que vai ter uma guerra chamada Armagedon.
Essa guerra vai assolar Israel. Jerusalém vai ficar completamente quase que destruída. E o que sobrar daquele povo vai subir e fugir para o vale, que é o chamado Vale do Armagedon. E todas as nações da terra vão se juntar contra ela. Então o mundo inteiro vai mandar seus exércitos contra Israel no Armagedon. A Bíblia está falando todas as nações da terra. E ali então, meus irmãos, a Bíblia diz, se não vier Jesus nas nuvens e salvar aquele remanescente, ninguém escapa, porque vai ter que ser uma intervenção divina para salvar aqueles judeus ali. Então, olha só, você vê um contraste. No primeiro tempo, na primeira metade, os judeus estão guardados. Na segunda metade, eles estão soltos, eles vão ser sitiados e perseguidos. A ponto que Mateus capítulo 24 diz que vai ter um tempo para alguém escapar. Eles vão escapar. Como foi na época de Hitler, eles vão se espalhar pelo mundo inteiro. A ponto que tem um momento no Apocalipse que Deus manda 4 anjos juntarem dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Eu acredito claramente que são esses judeus que fugiram e Deus então foi trazendo de novo. Aqui, meus irmãos, não adianta eu querer explicar demais, porque se você não tem acompanhado os estudos do canal, se você não tem lido Bíblia como se deve, você vai ficar perdido. Então eu te convido de sozinho voltar atrás nos vídeos passados, estudá-los, escutá-los um por um, ler a Bíblia, porque aí você vai entender tudo isso que eu estou falando. Eu não tenho como voltar em cada assunto, uma vez por vez, para tentar destrinchar com os irmãos, que não tem como. Mas aqui vocês vão vendo a grande tribulação. E o capítulo 24 termina literalmente com a vinda do Filho do Homem, que foi a terceira pergunta que os apóstolos fizeram. E qual vai ser esse dia? Nesse dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Você vê isso também no 6º selo e no 7º flagelo. O mesmo que está falando aqui, está falando no 6º selo, lá em Apocalipse, e está falando no último dos flagelos. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão, o mundo inteiro vai se lamentar, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos. Olha aqui, lá atrás você vê o povo escapando. O povo judeu vai escapando. Quem estiver no eirado não desça para tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. A gente está vendo isso acontecendo hoje com outros povos. Se você vai lá na Síria, quando começou a ter guerra, o que os sirianos começaram a fazer? Pegar barco e vir para o lado da Europa. Quando eles chegam aqui na Europa, eles começam a continuar fugindo até eles encontrar uma cidade na qual eles podem se estabelecer. E hoje a gente está vendo aí refugiados de guerra do Oriente até no Brasil. O mesmo vai se repetir aqui com os judeus. Amém? Então, por isso que Deus vai enviar os seus anjos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, para ele colher os seus judeus que vão se arrepender vendo tudo isso acontecer. Muitos judeus no mundo inteiro vão estar espalhados e vão se arrepender. É o remanescente. É o remanescente. Amém? Então, a gente entra na parábola da figueira. Jesus primeiro ele descreve aquilo tudo e ele entra agora para começar a determinar os tempos. E aqui ele dá um tempo de start, de início da geração da figueira. A figueira é Israel. A figueira brotou em 1948, por praticamente mais de 1.500 anos. Eu não sei exatamente quantos anos são, tá? Eu sei que tem gente que sabe na ponta da língua, então para não ficar feio demais, eu falo mais de 1.500 anos. Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. O povo judeu fugiu para o mundo inteiro. Israel ficou desolada, ficou uma terra de ninguém, virou um deserto. Mas em 1948 foi assinado um documento, um decreto dizendo que aquela terra teria que voltar para o seu povo, e o seu povo era judeu. Então eles voltaram para Israel. E a história conta que eles chegaram num deserto, não tinha nada. Mas ali eles voltaram a fazer florescer aquele deserto com a intervenção do poder de Deus. Amém, meus irmãos?
Então nós estamos conversando da geração da figueira do ano de 1948. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa curiosa aqui. Uma coisa curiosa. Jesus ele fala: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas os 70 anos já se passaram. Quer dizer, a geração já se fechou. Mas ainda não aconteceu, Ana. E aqui Jesus ainda vira para mim e fala que vai passar o céu e a terra, porém as palavras dele não passarão. Quer dizer, tudo isso que aconteceu nos versículos anteriores vão acontecer e a geração não vai ter passado. O que isso significa? Aí ele entra, meus irmãos, no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, que faz o seguinte: mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Que vinda é essa? É um encontro, é uma vinda. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Opa, aqui ele já começa a dar um... Noé entrou na arca. E não perceberam. Senão quando veio o dilúvio. Quer dizer, quando veio a destruição, o povo entendeu que... A gente vê os filmes aí de Noé, né? Todos os filmes da Arca de Noé, você vê ele entrando na arca e o povo vindo para quebrar o pau com Noé. Mas a Bíblia diz que o dia que Noé entrou na arca, o povo não percebeu que ele entrou. Eu entendo o seguinte cenário: a arca foi totalmente construída e concluída. Os animais, Deus mandou, eles entraram na arca. E aí Deus fala para ele: entra agora você na arca. Inclusive foi dias antes de chover. Acho, aqui eu estou chutando forte. Aqui quem sabe me confirma, se não, se eu tiver acertado, glória a Deus. Mas se eu não me engane, eu não sei onde é que eu acharia isso, mas tem que estar na Bíblia, eu não vou procurar. Mas se eu não me engane, Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. Eu acho, porque eu já ouvi isso em alguma... Mas como é muita coisa que eu escuto, é muito número, às vezes eu me embrulho. Mas se eu não me engano, eu tenho quase certeza que Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. E aí a porta foi fechada por fora. Um anjo de Deus fechou a porta. Então aqui diz que ele entrou na arca e o povo literalmente não percebeu até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Uau! Primeiro lá em cima ele fala, no versículo 30 de Mateus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Aqui está dizendo que ele vai ser visto, vendo sobre as nuvens do céu. Agora aqui eles falam que... Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem o pai, nem o filho, tá? Só o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ninguém viu, só perceberam quando veio o dilúvio, que foi a destruição total e levou a todos. Aí ele fala, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, meus amados, a gente entende... Basta leia Mateus 24, todo o versículo 30 até o 31, depois você lê aqui Mateus 24, 36 até o 41. Vocês vão ver que está falando de duas vindas, porque a primeira todo mundo vai perceber, todo mundo vai lamentar, ele vai ser visto por todos. Todos os olhos o verão. Mas aqui, Mateus 36 diz que ninguém vai perceber, que inclusive Noé entrou na arca e o povo só percebeu da vinda dele quando veio a destruição. Então são duas vindas. E essa vinda aqui do versículo 36 em diante é correspondida ao arrebatamento. Por quê? Porque no versículo 40 do Mateus 24, ele continua dizendo: então 2 estarão no campo, um será levado, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí ele conclui dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então aqui ele fala para quem tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então vocês veem que aqui são 2 discursos totalmente diferentes. Aqui ele fala de novo: portanto, vigiai.
Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando ele fala a hora em que não cuidais, é porque o povo vai chegar no momento que vão distrair, né? E aí, se você vai lá no versículo 25, ele volta de novo com uma parábola, que é a parábola das 10 virgens, a parábola da vigilância. Então, você vê, meus irmãos, a parábola do servo mau. O servo, por quê? Porque a igreja é serva de Cristo, ela serve o Senhor, pregando o evangelho, tá? E você vai lendo aqui só Deus trazendo para nós advertências atrás de advertências. Quer dizer, o capítulo 24 de Mateus, ele termina com advertência e exortação à vigilância. Por quê? Porque antes que aconteça tudo isso, Jesus arrebata a sua igreja. Então, no meio de todo esse contendo aqui, vai ter um momento em que Deus vai tirar o seu povo, vai livrar o seu povo. Agora, vamos voltar lá, né? Depois eu coloco aqui Mateus capítulo 24, do 1 até o 44, ok? Eu anotei aqui. Vamos voltar lá no discurso então da geração, Ana Paula. Vamos voltar no discurso da geração. Qual foi o ano em que Israel brotou como figueira? 1948. Justo, meus irmãos, justo. Quantos anos se passaram para ela ter completado 70 anos? 70 anos se passaram. E quando foi o ano que se completou? 2018. 14 de maio de 2018, né? 14 de maio de 1948. 70 anos aí. A geração própria dita de 70 anos está aí, acabou. Mas a pergunta é, nós começamos lá atrás falando do que compõe uma geração e como que a gente pode considerar essa geração, tá bom? Você que está aí falando, tem 70 anos, tem alguém que está aí me ouvindo que nasceu exatamente no ano de 1948? Tem. Eu sei que tem, eu tenho certeza que tem. Tem pessoas aí, tem uma irmã que ela disse que tem 70 anos, acho que ela já passou até de 70. Então tem gente claramente que nasceu aqui em 1948, tem 70 anos. E você tá vivo ou tá morto? Se você tá ouvindo esse áudio é porque você tá viva. Se você tá viva, você passou? Não, você ainda existe. A pergunta que eu te faço é o seguinte, você que tem 70 anos, teve filhos? Sim, Ana Paula, eu tive 3 filhos, 2 filhos, 1 filho. Quantos anos tem seus filhos? Eu vou falar da minha mãe. A minha mãe teve eu, e eu hoje vou considerar que eu já tô com 40 anos. Eu faço em agosto, mas vamos arredondar aqui já para 40. Eu nasci, sim ou não, dentro da geração da figueira. Qual que é a geração da figueira? É uma geração que corre dentro de 70 anos. Eu nasci dentro desses 70 anos? Sim. E eu tô mais ou menos na metade dele. Eu já passei um pouquinho, né, da metade da geração, mas eu faço parte desta geração porque eu nasci dentro dela. Eu tô viva ou eu morri? Eu tô viva. Então eu tô dando sequência à geração da figueira, Ana Paula? Sim, minha querida e meu querido. Eu ainda estou dando sequência à geração da figueira. Mas eu, Ana Paula, tive filhos? Sim, eu tive um filho no ano de 2007 e um outro filho no ano de 2010. Hoje um tá com 8 e o outro vai fazer 11 aninhos. E eles nasceram dentro dos 70 anos da geração da figueira? Sim. Então, eu tenho o Alessandro e o Gabriel, ou o Gabriel e o Alessandro, que também nasceram dentro do período dos 70 anos. E fazem parte da geração da figueira. Agora, vamos imaginar uma árvore de figo. Como funciona? Jesus aqui está falando que é uma árvore que, a princípio, ela está só no tronco, né? Só aquele pedaço de madeira lá com seus galhos. Quem passa pela árvore da figueira nesse tempo vê que ela está seca, é o inverno.
A árvore de figo, ela não tem nada, ela é só um bando de troncos. Vocês já viram aquelas árvores de Natal de pobre? Quantas vezes que meu pai ia, pegava aquele ramo de goiaba, tirava as folhas tudo e depois enchia de algodão, punha bolinha de Natal. Quando eu era criança, chamava aquilo de árvore de Natal. É aquele tronco seco lá. Essa é a árvore do figo. Aparentemente, parece que o figo está até morto, porque é um pedaço de pau. Mas aí chegando a primavera, ela começa a dar pequenos brotos, pequenas folhas, e ela começa a ficar brotando. Quem passa então vê, tá viva aquela árvore, ela não morreu não. E a tendência ali é que dentro do período da primavera, talvez até o verão, né, que eu não sei qual é o período que o figo dá frutos e fica em folha, mas eu tenho certeza que no inverno ela tá seca. Então vamos concluir aí a primavera e o verão. Vamos levar em consideração o período que o figo da primavera ao verão, ela brota, ela floresce e ela dá frutos. Então, dentro da primavera até o verão, a gente vê uma árvore de figo bem verdinha, cheia de folhas, cheias de frutos, e ela vai dando frutos, dentro do seu período de fertilidade, vamos chamar assim. Aí chega o outono, começa a chegar o outono, começa a vir aquele frio, aquele vento, e a árvore de figo então começa a mudar com a temperatura o seu ciclo de produção, e ela já então não dá mais figos, os figos já deixaram de se brotar, as folhas verdes começam a ficar amarelas, começam a ficar marronzinhas e caem, e de repente, num determinado período de outono para frente, aquela árvore de figo que anteriormente estava toda verde florida, cheia de figo, virou de novo aquele galho seco, como que se tivesse morrido de novo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro do período de primavera, verão, essa árvore de figo ela vai produzir e produzir e produzir e produzir seus frutos. Até chegar uma hora que ela vai secar de novo, porque voltou o frio e ela se prepara para o ano seguinte. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que nasceu há 70 anos atrás e está viva até hoje. E vai ser arrebatado vivo, eu tenho certeza. Tem gente que nasceu na metade da geração da figueira, está aí entre seus 30, 35, 50 anos, é uma média, né? Eu estou com meus 39, faço parte da metade da geração da figueira. Quer dizer, eu sou um figo que nasceu dentro da estação de frutilidade daquela árvore. Eu nasci aí dentro do verão, da primavera, foi o período em que a árvore foi dando frutos um atrás dos outros. Não é que todos os frutos saíram no primeiro dia, foram colhidos e acabou a árvore do figo, acabou. Nasceu aquele primeiro fruto e basta. Não, ela vai dando frutos dentro da sua estação, dentro do seu período. E ainda dentro dos 70 anos eu tive também 2 filhos. Um já está com 8 anos e o outro com 11 anos. São frutos, são os últimos frutos que estão nascendo. Agora chegou 2018. Meus filhos fecharam 8 e 11 anos. A pergunta que eu faço para você entender aqui, para eu ver se você está entendendo o raciocínio é: meus netos, os filhos dos meus filhos, se meus filhos, vamos pegar o filho aí de 11 anos, né? Passa aí mais uns 8 anos, ele com 19 anos, 19, 20 anos, tem um primeiro filho, seria o meu neto. Essa criança faria parte da geração da figueira? Sim ou não? A figueira nasceu em 1948. A nossa base de cálculo é Israel. A nossa referência é Israel. Israel brotou em 1948. 70 anos se passaram, nós estamos em 2018. E aí ele fala, se chegar a 80 é enfado e canseira, quer dizer, é um período muito difícil de arrastar mesmo. Se chegar, quando chega? Então é quase uma possibilidade quase impossível. Gente, vai chegar a 70, mas se acontecer de chegar a 80, é enfado e canseira. Vocês lembram daquela história do samaritano, do bom samaritano? Quando o Senhor vai, o samaritano vê o moço todo ferido, pega ele, leva pro albergo lá para ele ser tratado, e aí vira para ele e fala assim, olha, eu vou te pagar dois denários, né? Deu a ele 2 denários. E ele cita a seguinte frase, se passar disso, quando eu vier eu te pago.
Quer dizer, um denário era a paga de um dia inteiro de trabalho. Ele deu 2 denários, acreditando que ele passaria 2 dias fora, antes que voltasse aquela pensão, aquele albergo, para continuar a assumir, a levar aquele moço embora. Se ele tivesse bom, ele ia embora. Se precisasse ficar mais, então ele pagaria mais, né? Mas ele garantiu 2 dias, ele garantiu. Mas ele disse, se passar, quando eu voltar eu te pago. Quer dizer, 70 anos, se for 80 é canseiro e enfado. Eu vou te pagar 2 denários, se passar, quando eu volto eu te pago a diferença. Meus amados, Ana, você está falando que nós vamos ficar aqui os 80 anos, quer dizer, mais 10 anos, você acha que nós não vamos ficar aqui mais 10 anos nessa terra, para fechar 80 anos, e os próximos 10 anos vai ser enfado e canseira para nós? Eu te faria uma contra-pergunta. Será que já não estamos vivendo dias de enfado e canseira, meus irmãos? Quem aqui poderia levantar a mão e falar, não, Ana, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, a minha família está vivendo os melhores dias da vida dela, nós estamos vivendo felizes, está tudo maravilhoso e a gente quer viver mais. Deixa Deus demorar, é melhor que demore o arrebatamento, porque nós estamos muito felizes. Será que é isso? Será que é isso? Meus filhos, meus irmãos, e provavelmente os filhos dos irmãos ainda fazem parte da geração da figueira. Nasceram dentro dos 70 anos. Mas 70 anos é o marco. Ontem, dia 14 de maio, fechou-se a geração do brotar da figueira. E aqui agora a gente entra para o terceiro vetor, o terceiro ponto de vista que mostra para nós que realmente é isso. Vocês viram o fuzuê que teve ontem no mundo por causa que Jerusalém foi decretada capital de Israel? Eu segui um pouco, eu fui seguindo por um moço de um canal, esqueci o nome do canal do moço, mas eu fui seguindo pelo canal do moço toda a cerimônia de inauguração e teve uma hora que o Kesher lá, que seria o genro de Donald Trump, ele foi falar. E ele simplesmente falou que eles agora estão trabalhando para fechar um acordo de paz com Israel e com a Palestina, um acordo de paz. E uma das metas do acordo que eles estão fazendo é fazer que o monte do templo não seja só pisado pelos muçulmanos, como ele é atualmente, mas que o povo judeu e todas as nações da terra possam andar também a adorar o seu Deus no monte do templo. Quer dizer, libera tudo. E aqui eu lembro para vocês em Apocalipse, e tem uma passagem em Ezequiel, em que a Bíblia fala, em Ezequiel fala para o profeta medir o templo. E aí ele fala assim, olha, meça o átrio interior, meça um outro átrio lá. Mas o átrio, mas o pátio exterior não meça. E em Apocalipse a Bíblia diz que Israel será pisada pelos gentios até o final. Aqui, mais uma vez, a gente cai naquele ponto que só quem lê Bíblia que lembra do que eu estou falando. Por isso que vocês veem, meus irmãos, desde que o canal Os Últimos Dias Antes do Fim foi fundado, desde a primeira mensagem, a mensagem que a gente fala aqui é ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, que se você não lê a Bíblia, você não entende a revelação de Deus. E eu posso dizer para os irmãos aqui agora, hoje eu entendo por que Deus sempre puxou a orelha de todos nós para lermos as Escrituras. Porque quanto mais a gente chega no final, perto do final da conclusão das coisas, mais a gente tem que ter em mente, em memória, e voltar a lembrar daquilo que a gente leu para confirmar. Isso que a Ana Paula está falando está escrito mesmo. Eu li isso. Quando ela fala que foi dado para Ezequiel medir o templo. E foi coisa profética, foi em visão. E ali ele mede o átrio interior, mede um outro lugar do templo. Mas o pátio exterior, ele fala assim, não meça, você não pode medir. E lá em Apocalipse ele fala que Israel vai ser pisada pelos gentios até o final. Enquanto ela for pisada pelo povo gentio, Deus não vai tratar com Israel, mas vai chegar um momento que Deus vai tratar com Israel, e ali então Deus vai fazer toda uma restituição do povo, para o povo judeu.
Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas eu sei que ontem foi falado na televisão que esse moço, o genro de Donald Trump, não sei lá como é que ele chama, Kasher, né? É um judeu, um rapaz, e ele fala que eles já estão trabalhando num acordo de paz. E uma das propostas desse acordo é que o Monte Santo vai ser pisado por todos os povos, inclusive pelos judeus. E lá hoje não é não, só muçulmano que pisa lá. Esse povo é bem atrevido, né? Os muçulmanos são atrevidos, só eles que pisam lá. Mas esse Kasher diz que eles estão fazendo esse acordo de paz, que lá todo mundo vai poder pisar. Agora olha só para você ver como é que não tem sentido, como que a coisa está sendo construída. Agora Jerusalém é a capital de Israel, porque o Donald Trump foi lá. Mas ao mesmo tempo a gente já está ouvindo conversa aí na mídia em que eles estão tentando ver se Israel cede alguma coisa para os palestinos. E os palestinos também estão querendo que uma cidade dentro de Israel, que se eu não me engano é uma parte de Jerusalém, seja decretada também para os palestinos. Porque aí eles vão falar, agora Jerusalém é capital dos palestinos, mas também dos judeus. Porque eles querem dividir as cidades. Eles querem dividir, eles querem fazer com que Jerusalém seja de todo mundo. Gente, a única cidade na Terra em que eles estão querendo fazer com que ela pertença praticamente a todos os povos é Jerusalém. Isso já está em acontecimento. Eu não sei o que vai se formar daqui para frente. Eu não sei qual é a nuance. Mas a sombra, o perfume do que está acontecendo, a gente já pode começar a sentir. Já está sendo falado num acordo de paz. E Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, finalzinho, ele fala: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Antes disso, ele fala do arrebatamento também. Curiosamente, como Mateus 24. Também fala a mesma coisa. Mateus 24 fala, vai ser como nos dias de Noé, o povo vai estar casando, bebendo, se dando em casamento, até que Noé entrou na arca, a porta se fechou, ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. E Paulo lá em 1 Tessalonicenses diz, primeiro ele fala do arrebatamento, irmãos, não chorem para aqueles que estiverem mortos, porque todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olho, não sei o que. Curiosamente, Mateus fala também do arrebatamento. 2 vão estar num campo, uma vai ser levada, outra deixada, 2 vão estar deitados numa cama, um será levado, outro deixado. Está lá em Lucas também fala sobre isso. Aí vai lá Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, e fala a mesma coisa, do arrebatamento, e depois ele cita a frase, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Agora, se a gente puxa todos esses textos bíblicos e olha para a televisão, para o rádio, para a internet, o que nós estamos vendo? Já estão dizendo, estão propondo, estão intuindo, estão trabalhando, estão induzindo o mundo a dizer paz e segurança. Hoje, o assunto do dia hoje é falar paz e segurança em Israel, porque tá lá, eu nem liguei o jornal, eu já nem sei ainda como é que tá, mas já ontem à noite foram mais de 600 pessoas feridas e mais de 50 pessoas mortas na faixa de Gaza. E diz que de 100 mil pessoas que estavam lá ontem, que é o dia da inauguração hoje, diz que talvez vai para 300 mil. E esses governos aí muçulmanos, que agora eu não sei exatamente o nome de quem falou, porque eu não sei o nome mesmo, já disse ali na televisão estatal deles lá, convocando os muçulmanos para fazer a jihad na faixa de Gaza. O que é jihad? Jihad é quando eles se matam. Eles vão lá para se matar. E o governo está intuindo, insistindo para eles ir lá. Vai lá fazer a jihad. Porque o muçulmano, a religião muçulmana diz que quem participa da tal da jihad, quem se mata, se sacrifica, vai com certeza para o paraíso. Não tem nada que diga que não. É por isso que a mãe desses moços que morre explodido aí, quando os filhos morrem explodidos, ela fica feliz. E os caras viram heróis nas suas cidades. Por quê? Porque eles já estão no céu lá com o Deus deles. Então, meus amados, a coisa está na cara, está debaixo do nosso nariz.
Então a minha pergunta é, será que então esses 70 anos aí da brotada figueira não seria dentro dessa geração um valor considerado para o final dos tempos? Eu, Ana Paula, acredito que sim. Eu, Ana Paula, acredito que quem nasceu no dia 15 de maio já não faz mais parte da geração do brotar da figueira. Não faz mais parte. Se você ganhou um filho hoje, vai ganhar filho hoje, vai ganhar nessa semana, vai ganhar esse mês, vai ganhar nesses meses próximos, teus filhos não fazem mais parte da geração do brotar da figueira. Mas a geração ainda está viva, porque você, mamãe, faz parte dessa geração. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram, quando eu dei exemplo lá do pai e do filho? O pai, como é que eu chamei o pai? Esqueci o nome, seu João. Ele teve o filho lá, o João Vitor, que é o filho dele. O João Vitor cresce, chega a idade dele casar, ter filho, aí ele tenta ter filho com a esposa, vai lá no médico, o médico fala, você é estéril, você não pode ter filho. Aí o João Vitor ainda está vivo lá com seus 30 anos, vive mais 20, 10, 15 anos, morreu. Morreu o pai dele, morreu o filho, morreu o pai de seu João, morreu o filho de seu João Vitor, morreu os dois. A geração acabou, a geração do João passou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus amados, que a Bíblia garante, através da boca de Jesus, que não passará a geração do brotar da figueira sem que todas essas coisas aconteçam. Em palavras curtas, o que Jesus disse? Vai ter tempo suficiente para que aconteça a minha vinda própria dita na terra, em que os povos vão me ver descendo por entre as nuvens e vão lamentar. E a geração do brotar da figueira ainda vai estar viva na terra. Quer dizer, todas as pessoas que nasceram dentro desses 70 anos, ainda vai ter gente viva. Porque a geração do brotar da figueira só vai passar, literalmente, quando todos os seres humanos, que seriam, eu esqueci a palavra, conterrâneo, como é que é a palavra que ele falou lá? Ele falou o nome lá, esqueci, os conterrâneos, vamos chamar de conterrâneo. Enquanto todo mundo estiver vivo, ainda tem a geração. Mas o dia que o último daqueles que nasceu dentro da geração da brotada da figueira morrer, aí acabou a geração. Mas Jesus disse, não vai ter tempo de morrer todo mundo que nasceu dentro da geração. E eu vou vir antes disso. Eu garanto para vocês, o céu e a terra vai passar, mas o que eu estou falando não. Quer dizer, Jesus literalmente está dizendo que inclusive os céus e a terra, que estão lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vão se renovar. E a geração da figueira ainda vai ter gente viva na terra para ver tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que nós estamos indo embora. Porque antes que a geração acabe, tudo isso vai acontecer e o fim dos dias vai ser concluído. A vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem vai acontecer com gente que nasceu dentro do brotar da geração da figueira vivo. E aí você vê ele alertando ao arrebatamento. E é onde a gente puxa para os estudos dizendo que a noiva de Cristo não vai passar pela ira. E o que eu quero dizer? Quando estourar Gog e Magog, que já o cenário está sendo praticamente montado e já está montado e já está praticamente pronto. Quando estourar Gog e Magog, o que é Gog e Magog? É a guerra das nações árabes com as nações do norte, aliados com inclusive a Rússia. Eles vão vir pelo norte de Israel, eles vão entrar ali pela Síria, porque a Síria faz fronteira certinho com o norte de Israel, e a Síria já está sendo preparada para servir de campo de batalha. Ela não precisa ser totalmente devastada para que a profecia cumpra, para que entre Gog e Magog, mas pode ser que a própria Síria vá ser completamente arrasada da terra, incluindo Damasco e todas as cidades sirianas, na própria guerra de Gog e Magog. Porque a Bíblia diz que Deus vai acabar com os povos ao redor. A Bíblia diz que Deus ele vai varrer eles da terra. Então pode ser que essa profecia da destruição de Damasco vai se cumprir dentro de Gog e Magog, porque eles vão vir de lá.
E hoje eles estão montando ali, eles estão tentando montar ali o campo de batalha a ponto que Israel está destruindo as bases sirianas, as bases iranianas dentro da Síria. Então você vê, meus irmãos, o país siriano sendo destruído aos poucos. Isso começou no ano de 2011. De 2011 para trás, toda a Síria estava linda. Se você quisesse fazer uma viagem turística para a Síria, você podia ir livremente, como quem vai para os Estados Unidos, como quem vem aqui para a Itália. Mas agora você não pode mais não, porque lá está em guerra. Eu nem sei se tem avião voando para cima e para baixo dentro da Síria. Eu não sei hoje se alguém quer entrar na Síria, como entra naquela cidade. A realidade é que naquele país todo mundo quer sair de lá. As pessoas que estão vivendo lá vivem debaixo do pânico. E todo dia tem um míssil caindo lá, uma bomba caindo lá, tem um soldado lá dentro. Um não, vários. Foi feita uma coalizão de países dentro da Síria. E isso está acontecendo e ela está sendo varrida aos poucos, mas eu acredito que em Gog e Magog a tendência da Síria desaparecer a nível que Damasco vai virar uma cidade de ruínas totalmente, porque o governo de Bashar al-Assad, que seria o presidente, digamos aqui, do país siriano, vai cair. E na profecia a palavra diz, eu não vou lembrar onde é que está a profecia, mas eu sei que vai chegar até o palácio dele e vai arrebentar com tudo. Se cai o palácio da Síria, cai todo o país. Porque as nações que vão vir contra Israel, elas vão varrer a Síria e Israel para se defender também. Enfim, eu não sei, a Bíblia fala que vai ser um negócio horroroso, Gog e Magog. Leia Ezequiel 38 e 39, vocês vão ver. Então eu acredito, meus irmãos, que são duas profecias se cumprindo no mesmo período. Gog e Magog, a destruição de Damasco, vai se cumprir junto. Só que como Israel vai ser liberada por 3 anos e meio, ela vai fugir para o deserto com asas de águia, ela vai ser protegida. E a Bíblia fala que contemporaneamente, quer dizer, no mesmo tempo, a besta vai perseguir o restante da descendência da mulher, que são santos da tribulação. Então, enquanto acontece Gog e Magog, o império da besta vai estar sendo criado, levantado na terra. Como Gog e Magog vai ser sucesso para Israel, vai ser feito o próprio dito acordo de paz. Porque a Bíblia diz que o próprio anticristo é que vai rasgar o acordo na metade do tempo, na metade da semana. Quem vai fazer o acordo de paz com Israel é o anticristo. É o anticristo. Então a gente pode ver hoje os Estados Unidos falando em fazer esse acordo de paz. Pode ser que ele venha dali, pode ser esse Kesher aí, por que não? Um grande candidato para ser o anticristo. É um grande candidato, porque ele é judeu. E ele está falando de acordo de paz o tempo todo. E pode sim, depois de Gog e Magog, ele se levantar e falando, tá vendo? Para que matar tanta gente? Para que tanta destruição por causa de uma cidade? Vamos fazer de Jerusalém um lugar em que todo mundo vai poder pisar. Curiosamente, quando a gente vê lá em Apocalipse as duas testemunhas pregando, a gente vê que tem gente de todo lado lá caminhando na cidade. A ponto que diz que quando eles forem mortos, os povos da terra vão trocar presentes. Aí eles vão ressuscitar depois de 3 dias, depois vai ter um grande terremoto, 7.000 homens. Mas não diz que são 7.000 judeus, 7.000 homens vão morrer. E quem não morreu deu glória a Deus, vai ter salvação. Pode ser esse cash assim, por que não? Não existe nada dizendo que não seja. Tem outros candidatos, claro, tem o da França, mas ele não está falando de paz, né? Aliás, ele fala e não fala, ele está preocupado com a Europa. O presidente francês está querendo juntar 10 países potentes para fazer a nova Europa, uma nova Europa. Mas a Bíblia fala também que a besta, né? Ela tem 10 chifres, eles vão fazer acordo com 10 reis da terra, não sei se é 1 ou 2 vão cair, vai levantar um chifre pequeno. É tanta coisa, meus irmãos, tem tanta coisa ainda embaralhada que vai acontecer em um período tão curto, mas uma coisa eu garanto, o arrebatamento vai acontecer antes de tudo isso. É por isso que o nosso Senhor Jesus fala para a gente vigiar, porque nós não sabemos o dia em que vem o Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso,
Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Gente, a pior coisa que tem, a pior coisa que vai ser isso, a hora em que não cuidais. Ana, o que é esse não cuidar? Esse não cuidar é quando alguns vão dizer, olha, aconteceu isso tudo, Jesus ainda não arrebatou a igreja. Vou pegar as botas e pôr de molho. Pode ser que muitos de nós, muitos daqueles que ainda estão ouvindo essa conversa aqui hoje, vão pôr as botas de molho. Pode ser que dias ainda vão passar, meses ainda podem passar. E a gente vai ver essa murrinha ali em Israel. Pode ser que esse negócio vai dar uma acalmadinha. Pode ser que vai ter uma pequena estabilidade. Tanto, siga, desde 2011 que está essa guerra lá. Aliás, o Oriente Médio, já são anos que a gente está vendo isso. Desde 11 de setembro começou essa esquifa, essa bagunça. Então, pode continuar mais 11 anos. A vida tá aí, o governo tá assim, as coisas estão melhorando. Jesus não vai voltar ainda não. E vai lá e põe as botas de molho. Ana Paula, o que eu posso fazer então para aprender a não pôr as botas de molho? Quais são as instruções? Qual é a direção? Qual é a direção, Ana, para a gente não perder esse ponto de vigilância? O que eu tenho que estudar na Bíblia? Ontem, meus irmãos, eu escutei aqui limpando a casa um livro de 1 hora e um pouquinho, quase 1h20, 1h25. É o livro de Romanos. Eu escutei ele. Pus o fone no ouvido, como não tinha nada para escutar que presta no YouTube, não achei nada novo. Falei, eu vou escutar a Bíblia. E coloquei o livro de Romanos e fui limpar a casa. Quanta coisa eu escutei, quanta instrução, quanta coisa. Tem hora que você vai escutando, você começa a mediar e comparar na sua vida. Eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, eu estou vivendo isso, eu não estou vivendo isso. E quando você ouve alguma coisa que o apóstolo Paulo falava ali em positivo, e você fala, poxa, isso também eu estou fazendo, aí você dá pulo de alegria. Como ele fala, por exemplo, vive em paz com todos, se possível, né? Até com seus inimigos, vive em paz. Aí você repara como é que está a sua vida ao seu redor. Você está conseguindo viver em paz com todo mundo? Tá. Oh, aleluia, isso é de Deus. Leia o livro de Romanos, escute o livro de Romanos 2, 3, 4, 5, 10 vezes, até entrar na sua cabeça. A coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, é não parar de ouvir ou ler a Bíblia. Os salmos. Eu ouvi também um salmo ontem, eu não sei que salmo que é, acho que é o 45, mas não quero garantir não. Mas foi um salmo de Davi, orando, falando com Deus de modo tão lindo e tão profundo. Foi tão bom ouvir aquele salmo. Eu tô falando 40 aqui porque foi 45 minutos de áudio, então não levem a consideração que foi o salmo 45, porque eu não posso garantir. Não pare de orar pela sua família, não pare, ore pelos seus entes queridos. Tem uma irmã, eu não vou falar muito aqui não, mas ela vai entender de quem que é. Tem uma irmã que durante muitos anos, desde que eu conheci ela, ela passa aperto com o marido. O marido é um caso perdido, humanamente falando, tá? O casamento dele está arruinado. Anos e anos, e o homem só piorando, pecado sexual. Quando foi esses dias, a irmã já decidiu separar, porque ela não aguenta mais. Ela falou, eu não tô aguentando mais, você não tem ideia do que eu tô passando, não sei o quê. Pá. Quando foi domingo agora, a irmã vai para a igreja. Já naquela situação triste, tá sofrendo na pele reações do estresse que ela tá vivendo nesse casamento, cabelo caindo, entre outras coisas. A irmã vai para a igreja, com os filhos. Chega lá na igreja, lá na frente, quem que ela vê sentado no banco da igreja? O marido. Ela nem imaginava. E ela me conta que ultimamente ela vai para o quarto do filho para orar com o filho todas as noites e depois vai dormir no quarto dela. E quando ela está ali sentada na cama com o filho orando com o menininho dela, eles veem o marido atrás da porta bisbilhando. Diz que a porta é de vidro. E ela até falando, eu acho que ele não percebe que a gente vê ele, mas a gente vê ele. E brincando, ele está escutando tudo que ela fala. E ela ora, ela clama a Deus. O que ela diz eu não sei. E eu sei que no meio disso tudo, esse homem tomou uma decisão e foi parar na igreja. Aceitou Jesus? Ainda nós não sabemos. Está em transição. Mas é igual eu falei com ela. Eu falei, minha irmã querida, se realmente Deus já está trabalhando no coração dele, e se isso tudo que está acontecendo já é uma reação de Deus pôr na mão,
Eu, Ana Paula, garanto para você que esse homem vai ser salvo. Porque Deus já está quebrantando o coração dele, ele está num processo, e quando Deus toca, minha amada, acabou. Porque quando Deus resolve convencer um ser humano, quem é quem para não dizer o contrário? Então eu acredito sim, se ele está fazendo isso pela força do braço dele, quer dizer, para não separar da mulher, para não perder a família, ele está tentando ir na igreja pela força dele, a tendência é ele continuar caído, a tendência é o troço descambelhar de vez. Mas se é Deus que está trazendo ele, está convencendo ele, está atraindo ele está sentindo isso dentro do interior dele, Deus não começa uma obra e larga pela metade. Então essa irmã, depois de tantos anos, e olha que ela sofre muito, a vida dela é chorar, mas pela primeira vez, depois de todos esses anos, essa irmã está vendo uma luz no fim do túnel. Existe uma esperança, a ponto que a decisão dela foi, vou esperar mais um pouquinho, eu vou esperar. E é como eu disse para ela, viva um dia de cada vez. Não determine um tempo, mas dentro do que você suportar e que Deus trouxer paz no seu coração, porque ela disse que Deus agora está pondo paz no coração dela, viva um dia de cada vez. E vamos ver até onde que vai. Porque a probabilidade desse homem ser salvo e ser arrebatado é muito grande. Amém, meus irmãos? Então, o que eu tenho para falar é que a geração do brotar da figueira acabou. Quem nasce hoje já não faz mais parte da geração do brotar da figueira. Não faz mais parte. Já é uma nova geração. Mas ainda existem tantos vivos da geração do brotar da figueira. Todos nós que estamos aqui fazemos parte da geração do brotar da figueira. E eu acho difícil que todos nós morreríamos num só dia, na mesma semana. Somos milhares no mundo inteiro. E Jesus garantiu que vai passar céu e terra. Mas tudo isso que ele descreveu que vai acontecer ainda dentro essa geração ainda vai estar viva e tudo isso ainda vai acontecer. As palavras dele não passarão. Então não fique iludido achando que Jesus tinha que voltar ontem, porque acabou a geração da figueira. Não. Essa geração só vai acabar quando a última pessoa que nasceu dentro dela falecer. Quer dizer, até o dia 14 de maio, o bebê que nasceu ali foi o último figo recolhido da figueira antes que ela perdesse as folhas e secasse de novo. Então esse bebê teria que morrer para que a geração inteira passasse. Aí você fala, então tem ainda mais 70 anos de tempo para esse bebê crescer, nascer e envelhecer. Sim. Enquanto alguém, seja quem for, que nasceu dentro da geração do brotar da figueira estiver vivo, essa geração ainda existe. Ela existe, mas ela já foi completada. O número daqueles que tinham que nascer dentro dessa geração já se completou. Agora eles estão aí, estão vivos. Meus filhos nasceram dentro da geração do brotar da figueira e estão vivos. Se eu tenho uma expectativa de vida, caso Jesus não voltasse para eles aí de 60, mais 50 anos, Jesus disse que tudo que vai acontecer em Mateus 24 vai acontecer dentro desse tempo. Isso é para te desanimar? Não. É para você ter consciência do que é uma geração. E quando Jesus garantiu que tudo vai acontecer enquanto esse povo ainda estiver vivo, significa que nós já estamos no tempo final. Gente, para quem é extremista, né, a gente pode dizer, ainda tem pelo menos mais 70 anos aí de garantia para Jesus concluir tudo que ele tem que concluir. Mas eu, Ana Paula, tenho certeza que tem uma coisinha que fechou aí. Tem uma coisinha que parou. Sabe por quê que... Aqui eu vou falar um negócio aqui, eu não quero fazer confusão. Jesus disse, o tempo de uma geração é 70 anos. Quando muito 80, mas esses são enfado e canseiro. Então praticamente é como se Jesus tivesse acrescentado mais 10 anos, ok? Ok. Imagina um bebê que nasceu ontem, dia 14. Esse bebê nasceu, ele tem 0 ano, ele caminha para 1 ano de idade, é o tempo de vida dele.
Ele tem mais pelo menos 70 anos para viver, ou enquanto ele viver na terra, a geração está valendo. Se isso aqui fosse possível, todos nós poderíamos perder a esperança de que Jesus viria agora, porque todo mundo que ainda nasceu na semana passada faz parte da geração da figueira. A irmã Ana Paula está falando que enquanto todo mundo que nasceu dentro dela não morrer, a geração não acabou, ela não passou. Jesus está dizendo que ela não vai passar, mas antes que ela passe, tudo isso vai acontecer. Então, é a geração que marcou o final dos tempos. Então, pode ser que Jesus ainda demore 15, 20, 30 anos, Ana Paula? Não, porque ele fala, o tempo de uma geração é 70 anos. Se chegar a 80 é enfado e canseira. Quer dizer, ele quase disse, eu não quero que chegue a tanto. E contemporaneamente a gente está vendo hoje, tudo se montando para Gog e Magog. Creia, meu irmão, não vai levar 10 anos para estourar a guerra de Gog e Magog. Não vai levar 10 anos. Eu, Ana Paula, sou muito otimista e tenho muita fé que nos próximos 10 anos nós já vamos estar dentro do milênio. Eu creio de coração que já daqui a 10 anos nós já vamos estar com o mundo vivendo no milênio. Se você tem uma criancinha de 1 ano no braço hoje, creia que essa criança, quando ela chegar nos 10 anos, esse mundo vai estar totalmente mudado. Detalhe, essa criança vai subir, ser arrebatada e vai descer como noiva. Aqui eu peço perdão aos irmãos porque eu começo a trazer muita coisa e eu vou confundir a cabeça de muita gente, eu já tenho certeza. Mas vocês podem ter certeza, a ideia é, a geração do brotar da figueira já está fechada. Ninguém que nascer da agora para frente vai fazer parte dessa geração. Quer dizer, uma nova geração já está chegando. Jesus disse, né? Quando vires... Aqui eu gostaria de achar, olha aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o verão. O verão é quando o figo dá as frutas. Se eu não me engano, aqui na Itália, quando está calor, onde você vai em sacolão, negócio de fruta, tem figo para vender para tudo quanto é lado. Que é o período. Depois acabou. Então, aqui ele fala do broto e das folhas. E fala, está próximo o verão. Eu quero só concluir aqui. Quando uma árvore qualquer começa a dar fruta, ela dura um tempo. Mas o tempo é curto. 1 mês, 2 meses, quanto tempo ela dá fruta? Mas depois acaba de uma vez só. Tem uma árvore de amora aqui agora, na casa da minha sogra, que ela tá cheinha de amora. Aí a gente vai lá, colhe, vê um pouquinho de amora verde, no dia seguinte ela já tá cheia de novo. A gente vai lá, colhe, come. Isso passa alguns dias. Até que chega um dia que acabou. Do nada. Vocês já perceberam que árvore de fruta... Vamos tirar a exceção dessas árvores aí que são cultivadas em roça, que é para vender, que os caras fazem até colheita mesmo. Mas árvorezinha de casa, de casinha nossa, né? Um dia a árvore tá cheia de fruto, um dia já não tá mais. Só que a gente não percebe o dia que acaba. Assim é o arrebatamento, meus amados. Sabe, hoje nós estamos aqui, nós somos o fruto de todo esse trabalho de Cristo para com a igreja. Nós estamos na terra, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas com o arrebatamento o povo não vai perceber. Sabe quando eles vão perceber? Quando vier a destruição repentina. E eles vão estar dizendo paz e segurança. Hoje já se diz paz e segurança. Então case os eventos que estão acontecendo com os eventos proféticos. E se você cruzar os dois, você vai chegar no alvo que é: Jesus está realmente vindo arrebatar a igreja. Amém? Não vamos perder a força, não vamos perder o foco, porque Jesus está voltando. Meus irmãos, eu vos abençoo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. E pode ser realmente que daqui a pouquinho a gente já não esteja mais aqui. Amém? Fiquem na santa paz de Deus. Amém, amém e amém.